Bom dia, pessoal. Bom dia, professor Carlos. Meu grupo ficou com o tema cintilografia da tireoide. Os componentes do meu grupo são Andresa Fernanda, Camila Alves, Ingrid Nayara, Nathalie Fiuza, Tamires Santos e Victoria Magnavita. Eu, Nathalie, vou começar falando e meus colegas posteriormente vão continuar. O que é cintilografia da tireoide? A cintilografia é um método de diagnóstico por imagem amplamente utilizado na detecção e acompanhamento de diversas doenças. Tireoide é uma glândula e com formato semelhante a de uma pequena borboleta. A cintilografia é um exame que faz parte da medicina nuclear, que ajuda a avaliar o funcionamento da tireoide utilizando compostos levemente radioativos. A tireoide apresenta com frequência um ou mais nódulos. A cintilografia é um exame de alta sensibilidade para a detecção de nódulos tireoidianos. Ela vai informar se estes nódulos são tecido tireoidiano funcionando em inserção, no caso nódulos quentes ou hipercapitantes, ou ao contrário, se são de tecido tireoidiano alterado, nódulos frios ou hipocapitantes. É bom falar também que esse exame de cintilografia ele é feito gratuitamente pelo SUS e no particular ele varia em médio preço de R$300 e ele só muda mesmo o valor de local para local, varia o preço de local para local. Qual a finalidade desse exame? A finalidade desse exame é estudar a tireoide em profundidade com imagens obtidas por meio de contraste com iodo e pelas células que a compõem. Identificar possíveis formações de tumores na tireoide, identificar doenças na tireoide, como por exemplo, hipertireoidismo. Além do hipertireoidismo, eu vou citar outras doenças, como tireoide ectópica, que é a glândula fora do seu local normal, bócio, que é o aumento anormal da glândula, bócio mergulhante, que é a retirada, que é a tireoide que aumenta por trás do istismo e mergulha no mediastismo, que é quando a tireoide apresenta nódulos para caracterizar se estes são de células normais ou células anômalas. Tem o hipertireoidismo, que é a glândula possui excesso de hormônios. Tem o hipotireoidismo, que é a glândula produz quantidade insuficiente de hormônios. Tem a tireoide subaguda, é um aumento doloroso da glândula por um processo inflamatório. E o que é até mais utilizado através desse exame para identificar é o câncer da tireoide, que é a cintilografia para fazer a suspeita de um câncer da tireoide em certos tipos de nódulos, o qual devem ser investigados para confirmar ou afastar a suspeita. Preparo do paciente. Deve-se evitar alimentos, medicamentos e exames que contenham ou utilize iodo ou que alterem a função da tireoide. Não ingerir alimentos que contenham iodo por 2 semanas, tais como peixes de água salgada, frutos do mar, camarão, algas marinhas. Alimentos industrializados com corante, como enlatados, condimentados, produtos de origem marinha, como sardinha e atum, gelatinas e derivados de soja. Nos últimos 3 meses, não realizar exames como tomografia computadorizada, com contraste, urografia excretora e outros. Alguns medicamentos podem interferir no exame, por isso informe todas as medicações que esteja usando, tais como qualquer medicamento que contenha iodo, medicamentos que tenham amiodarona com princípio ativo, xaropes para tosse, hormônios tireoidianos, como devem ser suspensos por 4 semanas ou conforme orientações médicas. Produtos industrializados que contenham iodo, como base iodada para as unhas, tintas para cabelos, álcool iodado, batom, óleo bronzeador, todos devem ser evitados. A cintilografia da tireoide é realizada em 1 ou 2 dias. Quando é feita em apenas 1 dia, utiliza-se a substância radioativa tecnécio. Quando o exame é feito em 2 dias, no primeiro dia o paciente deverá estar em jejum por 4 horas antes do exame. Ele receberá uma dose de iodo radioativo via oral. Esse radiofármaco não é contraste e nem causa qualquer efeito colateral. Após a ingestão do iodo, o paciente deverá aguardar em jejum por mais de 2 horas. Após esse período, será realizada uma análise da captação do iodo pela glândula tireoide. Terminada essa etapa, o paciente está liberado para retornar no dia seguinte.
No segundo dia, não é necessário jejum. Após uma pequena entrevista com a equipe médica, o paciente terá os níveis de iodo na tireoide medidos novamente. Logo em seguida, receberá mais uma dose de outro radiofármaco via endovenosa para a continuação do exame. Cerca de 20 minutos após a aplicação, será realizadas as imagens da tireoide na gama-câmara. É importante que o paciente permaneça imóvel durante todo o processo para a captura das imagens. A máquina similar de raio-x que capta imagens da tireoide dependendo dos pontos onde o medicamento se concentrou. Pode ser necessário retornar à clínica no dia seguinte para captar novas imagens da tireoide e chegar a um diagnóstico preciso e correto. A diferença do iodo 131 do iodo 123 ou tecnésio 99M nas cintilografias da tireoide. O tecnésio 99M tem uma qualidade de imagem superior, portanto, ele é utilizado na maioria dos casos. Uma vantagem desse procedimento é que a dose de radiação para o paciente é mais baixa. O iodo 131 possui a qualidade de imagem pior e o paciente recebe uma quantidade maior de radiação, portanto, não há tanta utilização assim deste processo. O iodo 123 é uma excelente solução para a cintilografia tireoidiana e possui uma ótima qualidade de imagem, mas o seu custo é o maior entre os três. O preparo é semelhante entre os três. Portanto, deve-se falar com o médico antes de ter início o tratamento. Contraindicações. É importante lembrar que mulheres grávidas ou em amamentação não devem fazer cintilografia da tireoide. No caso da cintilografia com tecnésio, a amamentação deve ser suspensa durante 2 dias após a realização do exame. Em casos de suspeita de gravidez, o exame também não deve ser realizado. Bom dia, eu vou falar um pouco sobre análise de resultados. A cintilografia da tireoide, ela consiste na obtenção de imagens da glândula tireoide após a administração de uma pequena quantidade de iodo radioativo. O iodo, ele vai ser absorvido pela glândula tireoide ou células da tireoide presentes em qualquer parte do corpo. Algumas horas após a administração do radiofármaco, são obtidas imagens em um equipamento denominado gama-câmara. As áreas anormais da tireoide, que captam menos radioatividade do que o tecido normal, elas vão ser denominadas nódulos frios. E as áreas que captam mais radiação serão chamadas de nódulos quentes. Os nódulos quentes, geralmente, eles podem ser benignos, mas os nódulos frios, geralmente, são malignos. No entanto, pode acontecer também de um nódulo frio ser benigno. Como foi dito anteriormente pelas meninas, a tireoide é uma glândula que tem o formato de uma borboleta. Fazendo a análise desse resultado, na imagem 1, é possível visualizar a glândula aparentemente saudável, pois na imagem ela é uniforme. Você consegue visualizar a glândula de forma uniforme. Já na imagem 2, percebe-se uma alteração na imagem da glândula. Aparentemente existem nódulos. Essa alteração ela pode indicar um bócio nodular tóxico ou uma doença de Pumm, que trata-se de uma forma de hipertireoidismo que leva à produção excessiva de hormônios tireoidianos, causado pela presença de um adenoma tóxico. Esse adenoma tóxico geralmente é um tumor benigno. Essa doença ela costuma surgir em mulheres com mais de 60 anos de idade, mas também pode acontecer com os homens. E aqui estão as nossas referências, algumas das nossas referências que a gente utilizou para poder fazer essa pesquisa. E é isso. Queremos agradecer e que todos tenham um bom dia.